Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e hoje eu vou estar ensinando vocês a criar um template de cabeçalho dentro do Script Case. Nesse template nós vamos estar mostrando alguns dashboards com informações das aplicações que vão fazer a chamada desse template. Eu vou começar fazendo esse código externamente, ou seja, fora do Script Case, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao código, pode me contatar aí pelo e-mail, pode deixar um comentário aqui abaixo no vídeo, tá? Não tem problema, eu costumo responder rápido e tal, então podem entrar em contato comigo se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou começar então criando uma pasta para colocar todo esse conteúdo. Essa pasta vai se chamar BS, B de Bootstrap, S de Script Case, tá? Dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta chamada IMG, que é onde eu vou guardar os ícones que eu vou colocar dentro do dashboard. Então agora eu vou abrir essa pasta no meu editor, tá? Eu costumo utilizar o Sublime. Para mim ele é um editor muito bom, tá? Eu conheço muitas pessoas que utilizam e não reclamam e tal. Eu acho ele muito melhor que o Notepad, inclusive, que também é gratuito. Esse meu Sublime é na versão 3. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem conhecer um pouco mais, é só visitar o site sublimetext.com. Tá? Então eu vou vir aqui em File, Open Folder e vou abrir a minha pasta que eu acabei de criar, que se encontra na área de trabalho, se chama BS. Selecionar pasta. Então aqui eu já tenho dentro do meu Sublime o conteúdo da pasta. Eu vou criar agora um novo arquivo chamado index, vou salvar ele, e ele vai ficar dentro da pasta BS e vai se chamar index.html. Tá? Aqui dentro é onde eu vou colocar então o código dos dashboards para poder depois passar para dentro do cabeçalho. Bom, eu costumo utilizar o W3 School para poder pegar os códigos do Bootstrap. Ele é uma forma mais resumida de fazer essa busca dos códigos, tá? Então eu vou utilizar ele, mas vocês podem utilizar aí direto o site do Bootstrap se vocês preferirem. Tá? Então aqui é Bootstrap 3, W3 School. Aqui dentro eu tenho tudo o que eu posso utilizar do Bootstrap, né? Todas as classes, as formas, então é bem explicadinho aqui. Bom, eu vou começar então criando o Jumbotron, que é um painel, como mostra aqui, ó. É um painel cinza com as bordas levemente arredondadas, tá? Então eu vou vir aqui dentro. Bom, aqui eu tenho as classes, container, que é o que deixa esse meu painel centralizado no meio da página, e tem a minha classe Jumbotron, que é o que dá essa cor cinza aqui e as bordas, tá? Essas duas classes aqui é o que eu vou utilizar dentro do código externo, e é o que eu vou poder passar também depois para dentro do script case, tá? Mas para aproveitar o código, eu vou já copiar todo ele e vou colar aqui dentro. Certo? Esse título aqui, eu não vou precisar utilizar ele lá dentro do meu cabeçalho, então eu vou deixar dessa forma, não vou fazer nenhuma modificação. O que eu vou utilizar lá dentro do script case vão ser estes links aqui, tá? Que eu vou criar depois uma biblioteca interna e acrescentar esses links para a gente poder fazer a chamada de uma função depois, tá? Vou ensinar vocês a como fazer isso. Então, esse daqui, ele define o charset da minha página, que é a codificação dos meus textos, né? Caso eu tenha algum texto com um cedilha, com um acento, alguma coisa. Essa linha aqui, ela define o responsivo do meu site, né, do meu Bootstrap. Então, sem essa linha aqui não funciona a responsividade das classes do Bootstrap. E essas outras três linhas aqui são para fazer a importação da biblioteca do Bootstrap, tá? Então, é o bootstrap.min.css, o jquery.min.js e o bootstrap.min.js, tá? Então, esses quatro aqui são códigos, são as linhas importantes para a execução das classes e conteúdo Bootstrap, e esse daqui é apenas uma implementação para que a gente possa ter o nosso site sem nenhum erro de charset, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, essas duas classes aqui eu vou deixar, que é o container e o Jumbotron, e esse conteúdo aqui é o que a gente vai apagar. Mas primeiro eu vou salvar e vou executar ele lá dentro do navegador para que vocês vejam como ele já traz formatadinho o nosso painel, tá? Então eu vou vir aqui no meu Sublime, clico com o botão direito em cima do arquivo, Open in Browser, Chrome.
Então, ele já trouxe aqui exatamente o que eu tenho aqui no site do W3 School foi o que me trouxe aqui, tá? Então, vou voltar lá no meu arquivo de novo. Este texto aqui que está dentro nós não vamos utilizar e o texto que está fora a gente também não vai utilizar, tá? Então, a gente vai utilizar somente isso daqui para poder criar lá o nosso cabeçalho. Eu vou pegar agora e vou criar aqui dentro uma linha com colunas para colocar o dashboard dentro. Dentro aqui do W3 School, a gente tem a opção aqui de grid básica, tá? E aqui ele mostra mais ou menos como que funciona essa linha com coluna, tá? Então, para você criar a linha, você precisa criar uma classe chamada Room, e dentro dessa classe você vai adicionar as colunas. Esse call e o hífen é padrão, tá? Você sempre vai ter o call é referente à coluna, e o hífen você vai colocar o hífen, o tamanho da tela que você quer que apareça, né? No caso são essas 4 opções aqui, XS para telefone, SM para tablet, MD para desktop e LG para alguns desktops maiores, tá? Então vai ser dessa forma aqui que você vai fazer, ó, call, SM, que é para tablets, e 4. 4 é o tamanho da coluna. A soma dessas colunas tem que ser sempre 12, tá? Independente se for ímpar ou par. Sempre a soma das colunas dentro da linha vão ter que ser 12. Então, aqui eu tenho 4 vezes 3, 12. Aqui embaixo eu tenho uma coluna de 4 e uma coluna de 8, também fecha 12, tá? Então, o que eu vou utilizar vai ser isso aqui, ó. Vão ser 3 colunas de 4. Então, eu vou copiar esse código e vou colar aqui. Tá? Ou melhor, eu não vou colar esse código, eu vou digitar ele na mão porque eu quero mostrar para vocês uma coisa também. Dentro do Sublime, eu tenho uma extensão referente ao Bootstrap também, que ele faz o seguinte para mim. Quando eu não preciso digitar o código todo aqui, por exemplo, div, class, room, aí venho aqui e tenho que fechar o código. Tá? Dentro do Sublime eu posso fazer assim, ó, div, ponto, room e dou um tab. Aí ele vai completar para mim. Se for, eu coloquei um ponto porque é uma classe. Se for um ID, eu vou usar uma cerquilha, um jogo da velha, como algumas pessoas falam. E vou lá no final da palavra e vou dar um tab. Então, ele colocou aqui div id room. Tá? Então, essa é uma forma bem fácil também de programar dentro do Sublime. Ele te dá várias alternativas para que você consiga fazer tudo mais rápido. Tá? Então, eu vou colocar aqui div.room, que eu estou criando uma classe room. Dentro dessa classe room, eu vou criar uma classe call SM4, ou seja, uma coluna para tablets ou maiores de 4 posições. Vou copiar essa linha aqui e vou colar ela mais 2 vezes, porque eu quero 3 colunas de 4. Dentro dessas colunas de 4, nós vamos colocar então os painéis. Tá? Eu vou vir aqui dentro do Bootstrap de novo, dentro do W3 School, vou lá em painel, aqui. Aqui eu tenho os exemplos de painéis. Aqui é o painel básico, tá? Que é apenas esse código aqui com o body. Eu tenho o painel com o hidden, que é um cabeçalho, e tenho o painel com o footer, que é um rodapé. Aqui embaixo eu tenho os painéis com algumas cores, né? Que é o que a gente vai utilizar lá. Então aqui eu tenho default, primário, info, danger e tal, e assim vai. O primeiro que a gente vai utilizar é o primário. Então eu vou já abrir aqui o código, vou visualizar os painéis, né, e visualizar o código dele. O que eu vou utilizar então é esse daqui, que é o segundo painel. Ó, esse é o primeiro, painel default, e eu vou utilizar o painel primário, que é este daqui. Então esse daqui é o código, eu vou copiar e colar lá, dentro da minha primeira coluna. Vou dar uma indentada aqui. Esse body nós não vamos utilizar, porque eu quero apenas essa cor aqui. Então, isso aqui eu vou deixar que vai ser o nosso primeiro painel. Agora eu vou lá pegar o segundo painel, que vai ser um danger. Vou pegar o danger, vai ser esse aqui. Vou colar aqui no na minha segunda coluna. Este daqui não vai ser utilizado. E agora eu vou pegar um success, que é este daqui. Vou colar aqui na terceira coluna. Vou deletar aqui o body.
Pronto. Salvando e atualizando lá nessa página, a gente já vai ter então os três, tecnicamente, dashboards falando, né? Porque isso aqui você vai se transformar num dashboard. Tá, então agora a gente precisa pegar essas imagens, os ícones, para colocar aqui dentro. Tem um site que eu acesso, que eu utilizo ele bastante, que é o Icon Finder. Tá, ele tem ícones gratuitos e tem ícones pagos. Para fazer o download de ícones gratuitos você tem um limite. Conforme o limite excede, você precisa criar uma conta e logar nessa conta para poder continuar fazendo o download dos ícones. Ou se você quiser ícones mais elaborados, você pode também efetuar a compra deles. Até agora eu só vi ícone de $1, então acho que acima disso não vai ter o valor aí. Tá, então eu vou procurar aqui, o primeiro ícone que eu quero é o Users. Eu quero procurar um ícone de User. Vou pegar esse ícone aqui mesmo, no tamanho 48. Acho que eu já tenho esses ícones. Deixa eu só olhar aqui, porque eu acho que eu já tenho esses ícones. Se eu tiver, não preciso baixar. Downloads. Tem. Vou pegar aqui este e... Vou pegar esse. Vou pegar esses três ícones aqui e vou colar lá dentro da minha pasta onde a gente está criando o conteúdo. Vou colar aqui. Vou só modificar o nome deles para ficar mais fácil de fazer a chamada. Esse daqui vai se chamar IMG001. Esse daqui vai ser IMG002 e este IMG003. Tá, então a gente já tem aqui os três ícones. Agora, para acrescentar esses ícones, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou criar aqui uma linha, então div1. Dentro dessa div1 eu vou criar uma coluna de 4, que é onde vai ficar o ícone, e vou criar uma coluna de uma coluna só. Vão ser duas colunas, uma coluna de 4 e uma coluna de 8. Tá. Dentro dessa coluna de 4 a gente vai colocar o ícone, então eu já vou fazer a chamada aqui. IMG-SRC. Deixa eu ver qual que é o nome. Nessa primeira coluna eu vou colocar o usuário. O usuário é IMG002. Então aqui vou acessar a pasta IMG, o arquivo img002.png. E aqui dentro vai ficar um texto que eu vou colocar uma quantidade de clientes, 12 clientes. Vou colocar assim. Essa mesma coisa aqui que eu criei, aqui o que eu fiz? Eu criei uma linha dentro da minha coluna de 4 posições para poder dividir o ícone de um lado e o nome e o conteúdo do dashboard do outro lado. Tá, então eu vou copiar isso aqui e vou colar dentro dos meus outros dashboards. Aqui eu vou apagar e vou colar aqui dentro. Esse daqui vai ser o ícone do avião, então é o 001, 12, vou colocar 6 embarcações. E vou copiar de novo esse código e vou colar aqui na terceira. E este daqui é a imagem 3, que vai ser dinheiro. Então eu vou colocar um valor aqui de 699. Tá, vou atualizar lá a página. A gente já tem aqui então a imagem, tá? Que é o ícone, e o nosso conteúdo. Agora, se eu quiser, eu posso aumentar esse valor aqui. Vou colocar, aqui eu vou colocar um H4 para aumentar. Deixa eu ver o tamanho que vai ficar lá no site. Vou aumentar um pouco mais, vou colocar um H3. Ó, ficou melhor.
Vou colocar um H3 e vou alinhar isso daqui na direita. Então, text. Isso daqui também é mais uma classe do Bootstrap, que ele alinha o texto, né, à direita, ou eu posso alinhar à esquerda, left, ou ao centro, center. Tá? Então, eu vou salvar, vou visualizar aqui. Eu coloquei no da imagem. Bom, deixa eu voltar lá. Coloquei no da imagem. Nesse da imagem aqui eu vou colocar center. E agora aqui, que é no do texto, eu vou colocar right. Vamos ver lá de novo. Pronto, a imagem está alinhada ao centro. Lembra que é uma coluna de 4, né? Então ela está alinhada ao centro. E o nome, o conteúdo, o texto, está alinhado à esquerda. Se eu quiser, eu posso alinhar ao centro também. Deixa eu ver como é que vai ficar o centro. Center. Tá, vamos deixar na direita mesmo. Pronto. Eu posso aqui também, se eu quiser, colocar uma quebra para dar uma aumentada na altura, né, do nosso dashboard. Ó, deu uma aumentada. Posso colocar um paging aqui para essa imagem ficar maior. Para esse ícone, eu posso inspecionar elemento e fazer tudo isso aqui também para não precisar fazendo aos poucos. Ó. Vou vir aqui no ícone, vou acrescentar um paging de 20 pixels. 20 pixels tá bom. Então, vou deixar 20 pixels. Vou copiar isso aqui. Vou dentro da imagem. Vou acrescentar um style. Vou acrescentar um estilo CSS e vou colar esse código aqui dentro. Isso aqui que a gente copiou aqui, a gente vai fazer a mesma coisa nas outras imagens. E também vai fazer a mesma coisa aqui com o text center da imagem, que é para alinhar a imagem, na coluna de 4, e o text right para colocar o texto na direita, na coluna de 8. Salvando e atualizando lá. A gente já tem aqui, só precisa aumentar ali que eu não aumentei. Então, vamos lá voltar. E a gente vai colocar um H3. H3, opa. Vamos fechar o H3 e aqui também. H3 e fecha o H3. Esse H3 aqui, ele aumenta o tamanho da fonte. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver que ele já dá uma estilizada na fonte. Tá? Eu vou colocar aqui a quebra. Deixa eu colocar a quebra que eu também não coloquei. Aqui vai ter um BR, que é uma quebra. E aqui 699. Vou colocar uma quebra, vou escrever ganhos. Não, 199. Vou colocar lucro. Atualizando. Pronto, a gente tem aqui então os dashboards. 12 clientes, 6 embarcações e 699 de lucro. Tá? Agora, este código aqui é o que nós vamos passar lá para dentro do cabeçalho. Tá? Só que antes eu vou dar uma estilizada nesse Junbottom aqui que eu achei que ficou muito espaçoso. Então, vou vir aqui, vou inspecionar elemento. Aqui onde tem o paging, deixa eu ver. Aqui ele está com margem, cor de fundo. Vou colocar aqui, vou diminuir na verdade esse valor aqui, em vez de 48 vai ser 28 para os dois. 28. Nesse daqui acho que até dá para tirar mais, porque ele tem uma margem 20. 15. Tá bom, 15. Ele já tem um margem bottom aqui, então eu vou deixar assim. Vou copiar isso aqui. E vou colar aqui em cima entre o head e o body. Para isso eu preciso abrir o style, que eu estou definindo aqui, que eu vou colocar um código CSS, do tipo CSS. Agora eu colei aqui.
Pronto. Então aqui a gente já tem a estilização. Uma coisa boa de fazer também é acrescentar no final do código um important. Por quê? Isso faz com que o seu CSS sobrescreva o CSS da biblioteca Bootstrap que você está utilizando. Esse mesmo important é que serve para você utilizar dentro do script case, tá? Ele vai dar importância para o teu código e não para o código da aplicação atual. Então, se eu atualizar a página aqui, ele já vai ficar com esse espaço aqui de dentro menor, ó. Atualizei, continua espaço pequeno, tá? Então, agora a gente vai abrir o script case. Vamos começar a mágica dentro do script case. Vou fechar tudo isso aqui e vou abrir o meu script case. 1, 2, 7. Esse daqui. Esse é o caminho do script case, para quem não sabe, tá? Quando faz a instalação, esse daqui é o caminho. Mas ele criou um ícone na área de trabalho também, então não precisa se preocupar. E o que é o script case? O script case é uma ferramenta framework que facilita muito e muito mesmo no desenvolvimento de sistemas, sites e outras coisas, tá? Então, essa daqui é a tela inicial dele, onde eu coloco aqui o meu usuário e a minha senha. Tá? Lembrando que isso aqui é um servidor local, então você só vai ter acesso local na sua máquina. Aqui eu posso escolher também o idioma. Vou acessar o script case. Aqui dentro eu tenho os projetos que eu criei dentro do script case. Aqui eu tenho um menuzinho superior, tá? Aqui eu tenho os projetos, tem a opção de criar um novo projeto. Esse daqui é o visual do script case para quem não sabe, tá? Eu vou no meu projeto de teste. E aqui dentro desse projeto eu já tenho aqui alguns conteúdos, tá? Eu vou então criar uma nova aplicação. Vou vir aqui, ó, criar nova aplicação. Vai ser uma aplicação vai ser uma consulta mesmo. Vou pegar a minha conexão. Essa conexão a gente faz quando a gente cria um projeto. Tá? A gente cria um novo projeto, ele vai te dar lá a opção de conexão, você conecta com o banco e ele vai te trazer aqui a conexão. A tabela, eu vou pegar essa tabela aqui mesmo, e aqui você coloca o nome da aplicação que você quer chamar. Eu vou colocar grid, cria cabeçalho. Aqui eu escolho o esquema, que é o tema que eu quero utilizar. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Editar como se eu possa editar lá dentro, então não precisa editar agora. Eu vou criar. Agora ele já criou a minha aplicação. O que a gente vai fazer é criar o cabeçalho, tá? Se eu executar essa aplicação aqui, aqui eu tenho os módulos iniciais da aplicação, tá? A aplicação pode iniciar em modo filtro, consulta, detalhe e tal. Essa nossa aplicação, como é só um exemplo, ela vai ser só consulta. Eu vou deixar aqui uma paginação total, tá? Vou vir aqui em layout, cabeçalho e rodapé, vou desabilitar meu cabeçalho. Por enquanto ele vai ficar desabilitado. Vou vir aqui na minha barra de ferramentas, que é onde eu defino os botões da minha aplicação. Vou tirar todos os botões de baixo e vou tirar esses botões aqui também. Vou executar. Ele vai me trazer uma simples grid, uma simples tabela com o conteúdo que tem na minha tabela do banco de dados. Pronto? Então, o script case propriamente já montou isso aqui para mim, tá? Então, aqui é o label do meu campo, ó. Aqui é o ID do cliente, o nome do meu cliente, a função do meu cliente, e aqui são alguns outros campos. Tá? Isso aqui é uma ordenação de campo, eu posso ordenar. Se eu quiser meu cliente em ordem decrescente, ele vai do 6 a 1. Se eu quiser meu cliente por ordem alfabética, se eu quiser por data, independente, você escolhe a forma que você quer, tá? Então agora a gente vai partir logo para o cabeçalho. Eu vou vir aqui, layout, templates HTML,
Aqui eu tenho o template para o cabeçalho, tenho o formato livre e tenho o rodapé. O que a gente vai criar para o cabeçalho mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui, novo modelo, template para aplicação, tipo cabeçalho, alvo vou deixar público e modelo vou chamar de dashboards. Posso escolher o arquivo, então vou vir aqui na área de trabalho e vou pegar aquele arquivo lá que a gente criou, que é o index.html. Salvar. Pronto, ele já criou aqui, ó, dashboard. Visualizar, eu já tenho aqui então o meu cabeçalho, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui a gente não vai utilizar, então eu vou deletar isso aqui. Isso daqui é o estilo CSS, nós vamos deixar. Isso daqui também eu vou tirar, que como a gente não vai ter essa questão do HTML eu não preciso, tá? E aqui, agora onde a gente tem os valores, é que a gente vai trocar e criar variáveis para que a gente possa ter acesso dentro do script case. Então, aqui onde eu tenho imagem, eu vou criar uma variável chamada nm_img_001. Vou fazer isso para todas as outras duas imagens. Aqui vai ser... Opa! Deixa eu copiar lá que fugiu. Aqui vai ser 002 e aqui na terceira imagem 003. Aqui onde eu tenho este valor aqui, eu vou chamar de variável vai ser linha 1 underline col 1, porque vai ser linha 1 da coluna 1, linha 2 da coluna 1. Aqui vai ser linha 1 da coluna 2, linha 2 da coluna 2, tá? É dessa forma que a gente vai chamar aqui. Vocês podem colocar outro nome também, não faz diferença, tá? O valor que vocês colocarem aqui é o valor que o campo vai fazer a chamada lá dentro, tá? Então, aqui linha 1, coluna 1. Eu gosto de utilizar o que o script case já me ensinou a utilizar, tá? Mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Linha 2 da coluna 2. Aqui vai ser a mesma coisa, só que coluna 2, aqui eu vou alterar a coluna. Aqui vai ser coluna 2 e linha 2. E aqui vai ser linha 1, coluna 3 e linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Opa. 3. Pronto. Com isso aqui, eu fazendo a chamada, eu já vou ter o cabeçalho lá dentro da aplicação para fazer a chamada. O que acontece é que quando eu executar, ainda não vai estar dessa forma aqui, porque a gente ainda não fez a importação do código do Bootstrap, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz para que vocês possam fazer da mesma forma. Bom, eu vou salvar isso aqui, tá? Isso daqui já está pronto. Esse daqui é o código do cabeçalho, eu vou deixar disponível aí para vocês depois, tá? Isso daqui já está pronto. Agora, o que acontece? Dentro do meu cabeçalho, eu vou em visualização, dentro da minha grid, na verdade, da minha aplicação, eu vou em layout, visualização, e vou escolher aqui dashboards, que foi o cabeçalho que eu acabei de criar. E vou voltar lá no meu cabeçalho rodapé. Agora notem que ele vai me trazer as variáveis que a gente criou em forma de campo. Então, eu vou só passar o valor para o campo. Ó, nm_img001, img002, 003. E aqui as linhas como a gente criou. Tá? Eu posso passar para dentro dessas variáveis de cabeçalho campo, título, data, uma imagem, um valor, uma condição e assim vai. Eu posso até passar variável global também, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu vou colocar um valor fixo, tá? Para não perder tempo. Então, vou aqui escolher uma imagem. Imagens do usuário, ícones, deixa eu ver se pode ser aqui. Aqui não tem muita coisa, deixa eu pegar um outro. Várias imagens, pode ser aqui, ó. Bom, a primeira imagem vai ser de usuário. A segunda imagem, vai ser do avião.
E a terceira imagem vai ser do dinheiro. Aqui eu vou passar o valor. Então, vai ser um valor fixo, vou botar 12, um valor qualquer. Vou escrever aqui como eu já tinha escrito lá aqui, né, 12 clientes. A linha 1 da coluna 3. Ah tá, eu esqueci que aqui ele mostra em ordem, ó. Linha 1 da coluna 1, linha 1 da coluna 2, linha 1 da coluna 3. Então ele vai pedir primeiro essas três aqui, os três de cima, tá? Linha 1 da coluna 1, linha 2, ou linha 1 da coluna 2 e linha 1 da coluna 3, tá? Então é isso que a gente tem que colocar aqui. A linha 1 da coluna 1, 12, a linha 2, 6 e a linha 3, vou colocar um outro valor, 380. Tá, agora sim vem os textos, ó. Valor 12 clientes, valor também 6 embarcações e aqui valor lucro, R$ 300 de lucros, tá? Vou salvar esse código. Agora o que eu preciso fazer? Existe uma forma fácil para você não ter que ficar dentro de cada aplicação colocando todo o código para fazer a chamada da biblioteca do script case, tá? Então vou mostrar para vocês agora a forma como é que eu faço. O que que eu faço? Eu crio uma biblioteca interna, vou vir aqui na biblioteca externa, usuário, biblioteca interna, na verdade usuário, vou criar uma nova biblioteca. Essa biblioteca vai ser chamada de CSS geral. Aqui fica o CSS geral para todas as aplicações. Vou salvar. Pronto, já tem a biblioteca criada. Agora aqui dentro eu vou criar uma função, function links. Aqui dentro dessa function links eu vou fechar o PHP para fazer a chamada dos links do Bootstrap. Eu vou utilizar aqui esses códigos aqui mesmo, tá? Mas vocês podem fazer de duas formas. Vocês podem usar esses códigos aqui como biblioteca externa, ou vocês podem colocar a pasta do Bootstrap dentro da pasta do projeto e fazer depois a chamada assim, dessa forma, só que alterando aqui o caminho de acordo com a pasta que vocês colocaram, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui porque eu quero que vocês vejam o seguinte. Existem códigos CSS que a gente precisa ficar repetindo dentro de aplicações. Então, para não ficar repetindo dentro de aplicações, o que a gente faz? A gente cria uma biblioteca externa. Quando cria a aplicação, a gente cria uma biblioteca interna, na verdade. Quando cria uma aplicação, a gente chama essa biblioteca interna, adiciona ela e apenas faz a chamada da função. E todo o código CSS que a gente definiu para aquela biblioteca, a gente vai acrescentar dentro da aplicação, tá? Que é isso que eu estou fazendo aqui. Então aqui eu estou chamando os códigos diretamente do site do Bootstrap, tá? E eu vou salvar. Agora dentro da minha aplicação, eu vou lá em programação, bibliotecas internas, e vou adicionar a biblioteca que eu acabei de criar. Cadê ela? CSS geral. Tá? Adicionei, agora eu vou no meu evento onScriptInit e vou fazer a chamada da função que eu quero utilizar de dentro dessa biblioteca. No caso, a função que eu quero utilizar é links. Então, eu vou copiar essa função e vou acrescentar ela aqui dentro com um ponto e vírgula. Agora eu vou executar a minha aplicação e vamos ver como é que ficou. Eu esqueci de habilitar o cabeçalho, obviamente. Estou habilitando, pronto. Agora vai. Pronto. E aí então já está
o nosso dashboard dentro da aplicação. Tá? Vocês podem fazer isso aqui, obviamente, agora da forma que vocês quiserem. Se quiserem colocar mais dashboards, é só diminuir a quantidade de colunas e acrescentar mais um. Se quiserem colocar mais textos, parâmetros, se eu quiser tirar, eu vou tirar esse espaço aqui, ó. Posso inspecionar o elemento. Para tirar esse espaço aqui no Jumbotron, ele tem uma margem bottom de 30. Ó, já diminuiu um pouco, tá? Então eu posso vir aqui dentro do meu template, dashboards, e colocar aqui margem bottom 0 pixels, important. Vou salvar o código, modelo salvo, e eu preciso executar a aplicação de novo. Ele ainda vai ficar com espaço, vou tirar mais esse espaço. Ainda ficou com espaço, deixa eu ver do que é esse espaço. Ah, tá, esse espaço é daqui. Ó, esse espaço aqui é onde ficam os botões em cima, tá? Então, se eu não tiver nenhum botão e quiser tirar esse espaço, eu posso apenas, deixa eu atualizar aqui e mostrar para vocês de novo, ó, estou inspecionando o elemento, vou vir aqui no seletor, quando eu coloco o mouse aqui, ó, ele já me mostra que é uma classe criada, tá? Onde vão ficar os botões. Aqui está a classe, se eu desmarcar isso aqui, quer dizer que eu estou tirando esse atributo aqui. Então, se eu desmarcar, ele já fez isso aqui. Então, isso daqui eu não quero que tenha mais. Então, eu vou copiar esse código aqui. Aí eu vou diretamente dentro da minha aplicação, tá? Porque isso é da aplicação, não tem nada a ver com o cabeçalho. É da aplicação, então eu vou vir aqui, dentro do OnScript init. E vou colocar aqui o meu código CSS dentro da tag style, que é aonde eu faço a chamada do CSS. Então eu colo aqui onde eu tenho padding, em vez desse valor todo, eu vou ter apenas 0, que é o valor que eu quero que fique, 0, sem nenhum espaçamento. Importante. Vou executar de novo. Esse código aqui, se vocês quiserem fazer em outras telas também, vocês podem criar uma função na biblioteca interna, sei lá, chamada tira espaçamento, oculta espaçamento, alguma coisa do tipo, e ele vai tirar. Então, ó, aqui eu já tenho a grid, tá? Com os dashboards. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês já viram, dá pra colocar qualquer código HTML dentro do cabeçalho que vocês vão ter aí praticamente uma parte de um site dentro da aplicação. Se quiser colocar aí um gráfico, um banner, uma tela, sei lá, uma tela de login aí em cima, se quiser criar uma página de um site aí dentro, só aproveitando a tabela, vocês podem fazer também. Agora fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.